Galerinha do quinto ano, estamos de volta com as nossas aulas. Hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2020. Nossa primeira aula de hoje, matemática, nós vamos continuar falando sobre medidas de temperatura, certo? Que nós iniciamos na aula de ontem. Então vamos lá. Abrindo o livro aí, na página 56, nós vamos resolver as atividades 1 até o número 5, certo? Então vamos lá. A cidade de Pedro Gomes, do Mato Grosso do Sul, registrou a maior amplitude térmica do estado em agosto de 2018, quando a temperatura mais baixa registrada em um dia foi de 7,8 graus Celsius, a mais alta foi de 37,3. Então perceba, a mais baixa foi 7,8 e a mais alta foi 37,3. Tá? A gente considera o número antes da vírgula. Qual foi a amplitude térmica registrada em Pedro Gomes nesse dia? Lembra, aqui você vai calcular o que? Quando pede a diferença, né, a amplitude, é você saber a diferença. Então você vai pegar o valor maior e subtrair pelo valor menor. Observe aqui que os dois números têm vírgula. Tá? O vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Então, cuidado na hora de armar a continha. Quando você achar o resultado, aí você vai achar a amplitude térmica, tá bom? Leia a notícia sobre a temperatura de uma cidade do Paraná antes do início do verão em dezembro de 2018. Tem ali, ó. A temperatura em Antonina, no litoral do Paraná, chegou aos 43,9 graus Celsius nesta sexta-feira, dia 14, repetindo o calorão que fez na quarta-feira, dia 12. E registrando a temperatura mais alta do ano até agora na cidade. Só que dessa vez a sensação térmica chegou a incríveis 65,5 graus Celsius, um verdadeiro forno. Lembrando, sensação térmica não significa que o local atingiu 65 graus. Nossa, professor, então o local deu 65 graus? Não, o local deu 43 graus, mas a sensação térmica, o que é? É você estar num local quente e a sensação é que está muito mais quente. A sensação térmica chegou a 65 graus, né? Como se ela tivesse, lá estava 43 graus, mas a sensação era de 65, entendeu? Então vamos lá. Qual foi a diferença entre a sensação térmica na cidade e a temperatura registrada nos termômetros? Qual é a diferença? De novo, você vai pegar o valor maior e subtrair pelo valor menor, e aí você vai achar a diferença. Lembra, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E não esqueça de colocar a vírgula também quando tiver a resposta, né? Se você está calculando qualquer número com vírgula, a resposta também tem que ter vírgula. Número 3. Observe nos termômetros a seguir as temperaturas registradas em um dia na cidade onde Manuela mora. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, atingiu 9,5 graus Celsius às 6 horas e 30 minutos da manhã. Quando foi lá por volta de meio-dia e meia, ó, atingiu um pouco maior, 21 graus,9, quase 22 graus. E lá um pouco mais às 8h30 da noite, né, às 20 horas e 30, ele caiu um pouco para 12,7 graus, né, Celsius. Aí tá lá. Em qual horário o termômetro marcava a temperatura mais alta? Em qual horário que ficou mais quente, mais alto? É só você dizer aqui se foi às 6h30 da manhã, se foi às 12h30 ou se foi às 20h30. Letra B. Qual foi a amplitude térmica registrada entre 6 horas e 30 e meio-dia e meia? A amplitude térmica entre as 6 horas e 30 e meio-dia e meia. Qual é a continha mesmo? Você pega o valor maior e subtrai pelo valor menor. Vírgula embaixo de vírgula, o resultado também com vírgula. Ok? Número 4. Pesquise as temperaturas máximas e mínimas da sua cidade durante 5 dias da semana e registre na tabela a seguir. Olha só, o que você vai fazer? Você vai lá no Google, vai pesquisar lá previsão do tempo e colocar o nome da cidade que você mora. No caso, Presidente Kennedy. Coloca lá, Presidente Kennedy, previsão do tempo. Você vai ver a previsão para esses próximos 5 dias.
No caso, hoje, qual é a temperatura máxima? Você vai escrever. Hoje não, perdão. Você vai encontrar lá de terça em diante, né? Mas aí você pode colocar o de segunda-feira, porque é possível que tenha o de segunda-feira. Se não tiver, coloca o de terça em diante, tá bom? Aí você vai colocar, hoje, terça, deu quanto? Deu qual foi a temperatura máxima? Qual é a temperatura mínima? De quarta, de quinta, de sexta. Você pesquisa, lá vai ter os diazinhos, é só você ir procurando, tá bom? Você quer que eu abra aqui para vocês verem? Olha só. Previsão do tempo. Opa, já tá até ali, ó, Presidente Kennedy, é só clicar. Tá vendo? Olha aqui. Daqui eu tenho da semana inteira, ó. Não preciso nem clicar em mais nada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí ali eu tenho, ó, a mínima, a máxima e a mínima. A máxima de segunda-feira, 29 graus e mínima de 22. A máxima de terça-feira, 29 e a mínima de 21. A máxima de quarta-feira, máxima de 31 e a mínima de 22. E assim vou vendo. E aí você vai registrar aqui, né, nessa tabelinha, ok? Cadê? Isso aí. Aí vem a letra A. Qual foi a amplitude térmica registrada na segunda-feira? A amplitude térmica, lembra? Amplitude térmica, você pega o valor máximo e subtrai pelo valor mínimo. E vai colocar aqui na segunda-feira. Vai fazer a mesma coisa da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Ok? Se quiser fazer junto, vamos fazer só o primeiro. Olha só, na segunda-feira deu 29, máxima de 29 e menos de 22. Máxima 29 e mínima de 22. Aí, se você colocar aqui, ó, na segunda-feira, máxima de 29 e mínima de 22, qual é a amplitude térmica para segunda-feira? É só você pegar 29 menos 22, que vai dar o quê? 5, não é isso? Aquela loucura. 29 menos 22. 7. Gente, fugiu. Isso aí. 29 menos 22, 7. 7. 7 graus a amplitude, a diferença aqui, a amplitude térmica da segunda-feira. Por quê? Você pegou o 29 e subtraiu pelo 22. Você vai fazer a mesma coisa na terça, na quarta, na quinta e na sexta, de acordo com a temperatura que você preencheu aqui na tabela. Letra B. Em qual desses dias a amplitude térmica foi maior? Depois que você preencher todas as amplitudes aqui na letra A, você vai dizer qual desses dias, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, que a amplitude foi maior. Aí você vai escrever aqui. De quantos graus foi essa amplitude? Aí você vai dizer, ó, vamos supor que foi na terça. Terça-feira foi o dia de maior amplitude térmica, pois teve, sei lá, 10 graus de amplitude térmica. Aí você falou que dia que foi e quantos graus que foi essa amplitude. É um exemplo, eu não sei como vai ser, tá bom? Ah, tio, repetiu aqui terça e quarta com a mesma amplitude térmica e são as maiores. Aí você repete aí também, tá bom? Finalizamos aí a atividade 4, vamos para a última atividade, atividade número 5. No gráfico de linhas, a seguir, estão registradas as temperaturas máximas e mínimas de uma cidade da região sul do Brasil durante 5 dias de inverno. Então nós temos aqui, ó, temos a temperatura em graus Celsius, de menos 2 até 16, e aqui nós temos o dia da semana. A linha de vermelho é a temperatura máxima e a linha de azul é a temperatura mínima. Então vamos comparar na segunda-feira, nessa cidade, a mínima foi de 2,5 graus, a máxima foi de 10 graus. Já na terça, a mínima foi de 3 graus, a máxima foi de 12,8 graus. Certo? Você tem que sempre comparar o dia na reta que ela tá vendo? Comparou isso, aí agora você vai preencher na tabela as temperaturas máximas e mínimas dessa cidade. Segunda-feira, qual foi a mínima? A mínima está aqui, 2,5 graus e a máxima 10 graus na segunda-feira. Olha o dia da semana aqui, tá?
Fez a segunda-feira, que eu já falei para vocês. Agora vocês vão fazer a de terça, a de quarta, a de quinta e a de sexta, colocando ali a mínima, que é o que está no pontinho azul, na linha azul, e a máxima, que é o que está no pontinho, né, e na linha vermelha. Okay? Aí vem a letra B. Depois que você preencher tudo isso aqui, você vem em que dia da semana a temperatura mínima foi negativa, ou seja, abaixo de 0 graus Celsius. Ou seja, em qual dia da semana que foi abaixo de 0, que teve o menuzinho na frente. É só você ver o dia da semana e marcar. Depois na letra C, qual foi a amplitude térmica? Deixa eu só pegar aqui o meu carregador, que minha bateria está descarregando. Eu podia até esperar porque a nossa aula já está acabando, só que se eu deixo mais um pouquinho, o computador desliga e eu vou ter que gravar a aula tudo de novo. E eu não vou fazer isso, né? Então vamos lá. Letra B, né? Em que dia que teve a temperatura negativa? Você vai escrever ali. Na letra C, qual foi a amplitude térmica registrada na quarta-feira? Você vai lá na quarta-feira, tá vendo? Vai ver qual é a máxima, qual é a mínima, vai subtrair a máxima, né, sobre a mínima e vai botar o valor da amplitude térmica. E na letra D, entre quais dias da semana ocorreu a maior diferença entre as temperaturas máximas? Só observar o gráfico. Em quais dias da semana você vai ver uma maior diferença entre as temperaturas máximas, né? Ó, de segunda para terça nós temos 10, de 10 subiu para 12, então subiu 2. De terça para quarta, de 12 caiu para 9, então 9, 10, 11, 12, diferença aí de 3 graus. De quarta para quinta, 9 subiu para 10. Então 9, 10 subiu aí 1,5 grau. E de quinta para sexta, opa, de 10,5 subiu para 15. Então subiu aí, ó, 5 graus praticamente. Então, entre quais dias da semana ocorreu a maior diferença entre as temperaturas? Entre quinta e sexta. Já até respondi para vocês. Muito facinho essas, né, pessoal? Finalizamos aqui, então, nossa aula de hoje, né, até o número 5. Qualquer dúvida, pergunta no WhatsApp e daqui a pouquinho, aula de História. Muito obrigado, pessoal.